Olá a todos, eu me chamo Andrei Duarte e meu trabalho é referente à informática na educação, uma reflexão sobre o currículo escolar. A informática na educação é um assunto que me chama a atenção há algum tempo, visto que eu lido com isso há alguns anos. Desde a infância, essa paixão pela tecnologia, ela me segue e até os dias atuais. Após entrar aqui na URGS, eu vi que era possível integrar, então, a saúde com a tecnologia. E foi assim que eu participei de alguns projetos de doutorado, como a criação de jogos eletrônicos educativos, o mecanismo eletrônico para a placa impulsão venosa dos alunos. E quando eu fui para o Sintética, o Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, eu me vi maravilhado com o que nós poderíamos fazer juntando a educação e a informática. Falando a respeito da informática, nós não podemos deixar de citar sobre as redes nelas utilizadas. E dentro disso nós temos o nome de Paul Outler, de origem belga, que foi um advogado, empresário e ativista da paz, e ele criou a chamada documentação, que seria algo mais próximo à ciência da computação que nós temos hoje, onde ele previu que num futuro existiria já uma tela onde a gente ia ter acesso, tipo jornais, livro e revista. E tinha essa crença, então, das pessoas ter isso, uma tela no bolso, tipo um celular, e poder ter esses acessos. E nós passamos por diversas evoluções no decorrer desses anos em relação à tecnologia. E mais precisamente da internet, onde eu coloquei uma pequena linha de tempo, mostrando que ela foi criada para fins bélicos ali em 1969, para agilizar a comunicação. Em 82 ela ficou utilizada como meio acadêmico e científico. Em 87 houve a liberação para uso comercial, chegando a nossa liberação aqui no Brasil em 95. Então, baseado nisso, eu questiono qual a importância da tecnologia na educação e se nós conseguirmos utilizar ela de certa forma dentro do nosso currículo escolar. Caracterização do problema, eu tento descrever a respeito da importância da utilização da informática e suas variadas tecnologias voltadas para o processo de aprendizagem dos alunos na área da educação. E comento um pouco sobre a viabilidade de estar inserido no currículo aqui no Brasil, seja dos alunos e acadêmicos. E esse estudo acabou se tornando relevante visto a escassez das pesquisas quando se trata de questões de dependência tecnológica, performance acadêmica. E esse afunilamento é maior se a gente considerar a questão a nível Brasil, né? Então o assunto se mostra extremamente também atual, visto que a gente está no cenário de pandemia e nós estamos fazendo já essa inserção dentro da URGS. Baseado no que foi apresentado, nós temos como objetivo geral responder as questões levantadas no projeto. São elas: qual a importância da tecnologia na educação e se é viável fazer a inserção dela no currículo escolar. A metodologia aplicada. O presente estudo inspirou-se como uma minuta ou um projeto de revisão integrativa baseado no método de Cooper, de 1989, pela busca e análise de interpretação dos estudos já existentes na nossa literatura. O que é isso? É um método que agrupa os resultados de pesquisas primárias sobre o mesmo assunto com o objetivo de sintetizar e analisar esses dados para desenvolver uma explicação mais abrangente de um fenômeno específico. A metodologia que eu utilizei aqui foi a coleta de dados para a realização desse projeto de revisão integrativa, que se deu por base de dados da Cielo, o LumiUrgs, o Web of Science, repositório da USP e da Unicamp. Alguns critérios de inclusão foram utilizados pesquisas tipo qualitativa, quantitativas, idiomas português, inglês e espanhol, onde eu tenho maior facilidades, desde que fosse na íntegra e de forma gratuita, né, online. Critérios de exclusão foram que não respondesse às perguntas que eu utilizei como norteadoras e não fosse inglês, espanhol e português e não fossem gratuitos. Aí tentei respeitar os aspectos éticos da Conep, referenciando aí cada autor e suas ideias que eu utilizei durante esse processo de aprendizagem. Então, fazendo essa análise, quais são os resultados que eu encontrei? Apesar de constante o crescimento ao acesso digital, existe ainda um problema para levar a rede até certas partes da sociedade, visto que a internet está altamente concentrada nas grandes cidades, o que deixa de fora a parte dessa população de baixa renda e as localizadas em locais menos favorecidos, como interior e zona rural,
que é o pessoal que faz muito uso da internet via rádio, que é aquela tipo quando chove, fica ruim a conexão, a velocidade é baixa, não tem a mesma qualidade de upload e download. E ao todo, segundo o levantamento que a Anatel fez, em 2020, a fibra ótica ela representa 79% dos municípios brasileiros. É um número bem grande se comparado a poucos anos atrás, onde não tinha muita fibra ótica, mas mesmo assim ainda não representa 100% do Brasil. E dificilmente nós vemos pontos de acesso como anteriormente a gente via muito. As chamadas lan house, por exemplo, elas estão extintas, o que traz uma nova realidade, onde o smartphone ele entra na cena trazendo acesso móvel com maior velocidade, coisa que até poucos anos atrás era meio difícil e por muitas vezes ainda é. Eu cito essa informação com propriedade, visto que eu moro na casa do estudante, dentro da Universidade Federal aqui do Sul, e o sinal do 4G não funciona. E sem demora, o 3G também não funciona. Sendo que das 4 principais operadoras que nós temos aqui, 2 funcionam e com dificuldade. Por exemplo, agora mesmo eu estou gravando essa apresentação através do celular. Então, são situações assim que apresentam uma certa dificuldade com acesso à tecnologia e à informática em si, que está relacionado também à educação, visto que faz necessário o uso de computadores, notebooks, celulares, câmeras, uma boa conexão e o conhecimento para seguir trabalhando em conjunto com o ensino, porque nem todo mundo teve acesso à informática na sua juventude, né? Então nem todos vão ter a mesma agilidade, o mesmo conhecimento relacionado a essa ferramenta. Mas em contrapartida, os jovens cada vez estão mais ligados a essas tecnologias. Tudo que é possível, a gente quer usar a tecnologia, seja para educação, comunicação, ambiente, carro, moto e diversos. Hoje a gente pega, pesquisa no Google, pesquisa no Cielo, verifica tudo rapidamente no smartphone. Coisa que há tempos atrás era bem mais difícil. A gente tinha que procurar por muito mais tempo em livros, ir até a biblioteca, essas coisas. Então, aproveitando essa cultura, também teve uma criação das plataformas específicas para a educação, o que reflete de maneira como as instituições estão buscando se atualizar a esses avanços tecnológicos da informática e suas redes, focando a construção do conhecimento aliado às novas tecnologias com as antigas práticas educacionais. Então, existem diversos tipos e meios de aprendizagem que unem a informática e a educação, seja através de fóruns de disciplinas, muito utilizados aqui na nossa disciplina, a realização de atividades online, escritas, visualmente ilustradas, com vídeos, apresentações. Teve um aumento também das reuniões em salas como o Team, Meet, o MConf, que é bastante utilizado aqui na URGS. Então eu pude ver que essas pesquisas durante o ano falam sobre esse tema da multimídia, sobre utilizar elas como recurso de cognição e aprendizagem, propondo o uso do ambiente virtual e a sua interatividade ligada a esse processo educacional de aprendizagem. Por exemplo, fazendo uso também de jogos eletrônicos como modelagem, objetos 3D. E essa interação toda permite a construção do saber dos estudantes, visto que utiliza a estratégia de aprendizagem ativa, o chamado pôr a mão na massa também, que fixa o conteúdo como forma, seja ela, por exemplo, essa última apresentada como jogos educacionais, trabalhados na tela, utilizando a informática, pesquisa, português, artes, matemática, psicologia e diversas outras matérias que estão inseridas nesse contexto computacional, o que aumenta o engajamento desse aluno. Após o material apresentado, eu posso concluir que existem diversos benefícios que estão ligados entre a informática e a educação e que essas tecnologias elas devem ser exploradas. E
Também não podemos esquecer que há um preparo para utilizar essas tecnologias. Preferencialmente seria do assunto na infância ou adolescência, se não dando algum treinamento para essas pessoas que vão utilizar a referida tecnologia. O que me faz gerar uma nova questão para pensarmos. Será que, visto que o mundo está ocorrendo essa constante mudança e atualizações nas tecnologias, seja na forma de selecionar, utilizar ela em prol da educação, pesquisas, ou momentos alternativamente que o uso é imprescindível na relação à população, por exemplo, tipo agora, na pandemia, nós estaremos prontos para ao menos tentar falar na linguagem do jovem moderno? Os professores vão conseguir seguir a linha dos alunos e os alunos conseguir seguir a dos professores? Deixo então essa questão levantada. Essas são as referências utilizadas no meu trabalho. Muito obrigado a todos.